Vamos falar agora sobre os motoristas de aplicativos. Nós estamos falando na regulamentação de Uber, esses aplicativos aí de transporte. Os motoristas de aplicativo parece que não estão muito satisfeitos não, hein? Eles fizeram uma manifestação hoje pela manhã em frente ao Congresso Nacional em Brasília contra o projeto que quer regulamentar o trabalho da categoria. O objetivo é que o caráter de urgência da proposta, que prevê uma regulamentação, seja derrubado. As regras previstas no texto não atendem às demandas dos motoristas. Na semana passada, o governo enviou ao Congresso um projeto que prevê direitos e contribuição ao INSS para motoristas de aplicativo, como o Uber e o 99. E um valor mínimo de hora trabalhada de jornada era até 12 horas diárias. E, claro, sem vínculo de trabalho. Eu queria, aquilo que eu falo, o Emerson Tawil, toda vez que a gente quer mexer em alguma coisa, vamos ouvir primeiro quem vai ser diretamente afetado por isso. Quem é impactado em primeiro lugar? O consumidor. Não é. Porque se o prestador do serviço não ficar satisfeito, não vai ter serviço prestado para ser consumido. Primeira coisa que tem que fazer é ouvir o que querem os motoristas de aplicativo, os motoentregadores de serviços de entrega a domicílio, principalmente alimentos. Claro que nós temos que nos preocupar com essas pessoas, mas qual é o perfil dos motoristas de aplicativo? É o mesmo perfil dos motoentregadores? Me parece que motoentregador é alguém numa faixa etária menor, que fica de moto o dia inteiro, aguenta. Motoristas de aplicativo que a gente tem visto são pessoas que já têm uma função, passaram para outra, não querem ter legislação trabalhista em cima deles. E, novamente, corre o risco do Poder Judiciário do Supremo julgar essa questão e do Congresso Nacional atropelar. Sim. Não tem que ouvir primeiro o motorista de aplicativo. Amigo, o que você quer? Muito bem, agora eu vou ver se o que você quer é compatível com o interesse do consumidor. Mas primeiro eu vou perguntar para a pessoa. Capês, aqui, na verdade, quando se tem um problema de saúde, você pede orientação para o açougueiro. Tudo na contramão de direção, literalmente, porque... tem que dar risada, porque, veja só, o serviço de aplicativo, né, os motoristas de aplicativo, foi algo que veio de uma forma paliativa. Ela teve maior ênfase, principalmente no período da pandemia, né, em que tivemos aí um número elevado de pessoas que foram mandadas embora dos seus empregos convencionais. E aí, com essa decisão, você passa a colocar esses indivíduos que são profissionais liberais, né, sem tributação, porque é uma coisa muito flexível, é barato para o usuário, é uma forma de captar uma renda digna e justa por conta do motorista, e também o aplicativo tira o seu proveito ali, o que é o fim lucrativo, sem dúvida, como qualquer outro empresário. E aí você lança esses motoristas de aplicativo dentro dos requisitos da CLT. Ou seja, serão funcionários novamente com carteira registrada. E aí você traz um óbice muito grande, principalmente para a empresa de aplicativo, porque ela vai ter que recolher verbas trabalhistas, rescisórias, fundo de garantia, entre todas mais. Então, veja só, isso, se for vingar, de duas uma. Ou a empresa abandona o serviço e vai-se embora, ou ela vai ter que fazer o repasse para o contribuinte. Sempre o governo visa a tirar um proveito da parte tributária para que possa cada vez mais captar recursos. É importante, mas quando você muda a finalidade, né, como eu disse no início da minha fala, você precisa consultar aqueles que são os maiores interessados, os motoristas, os donos da empresa e tudo mais. Mas não é como eu disse no início da fala, em que você está com problema de saúde, procura o açougueiro e vira esse problema sanguinário que é a nossa legislação. Exatamente. Quer dizer, é só ter uma estrutura lógica mínima de raciocínio. Uber e 99 estão funcionando bem? Estão funcionando. É um serviço que veio para ficar? Veio para ficar. As pessoas estão usando, estão gostando, estão satisfeitas, com reclamações aqui e ali, em geral estão satisfeitas. Muito bem. O que está bom pode melhorar. Primeira coisa que tem que fazer, vou perguntar para a empresa. Muito bem, vamos tentar apurar qual que é a sua faixa de lucro. É justo que você diminua um pouco o seu lucro para dar um pouco mais de vantagem para o prestador de serviço. Como é que pode ser feito isso sem inviabilizar o seu negócio? Simples. Aí você vai para o prestador do serviço. Você quer ter patrão? Você quer ter obrigação, horário para trabalhar? Alguém te ameaçando te demitir? Ou você quer ter liberdade, ser o seu empreendedor, buscar o seu próprio horário, trabalhar quando você quer, ir para casa a hora que você quer, estar satisfeito com o que você ganhou? O que você, em geral, quer? Muito bem. Agora, diante disso, vamos ver também o consumidor.
Não se ouve ninguém, as coisas vão sendo feitas, todo mundo é adivinho, engenheiro de obra pronta, a pessoa já sabe o que vai acontecer, o Congresso Nacional é adivinho, o Poder Judiciário é adivinho, nós temos só iluminados no país e, no entanto, ninguém faz o que é óbvio, que é ouvir um pouco mais as pessoas antes de decidir. Daniel José. Essa é uma constante desse governo, né? O governo federal, ele é um governo que busca interferir nos diversos setores com uma mão pesada e sem buscar entender como aquele setor funciona. Está fazendo isso com os motoristas de aplicativo, que só na Grande São Paulo, dirigindo, são mais de 200 mil motoristas. Está fazendo isso com os entregadores de aplicativo, quer fazer isso agora com as entregas de e-commerce, porque acha que os Correios estão em desvantagem competitiva em relação ao setor privado, que está entregando barato, que está entregando com prazos reduzidos, em 2 horas, que está fazendo um trabalho que está bom demais para a população. Então, na visão desse governo, é ele que tem que dizer para mim, para você que está assistindo, para todo mundo aqui na mesa, o que é bom e o que não é. Ele é que vai falar o que é bom lá para o trabalhador que está decidindo o horário que ele quer trabalhar, dirigindo Uber ou fazendo entregas. Então, assim, é uma completa inversão de valores, de achar que pessoas dotadas de tremenda iluminação e sabedoria que estão lá no Ministério do Trabalho vão ter exatamente as ideias que são necessárias para aquelas pessoas como nós que não temos ideias próprias e que não sabemos o que é melhor para a gente. Então, no final de contas, qual que é o resultado dessas ações? O resultado dessas ações é muito claro. Essas ações que o governo busca fazer inviabilizam modelos de negócios inteiros e geram muito desemprego. E quando acontece a geração de desemprego, aumenta a pobreza, porque é o que o Emerson falou, ou essas empresas vão embora e não atuam mais no Brasil, ou quebram e por aí vai, ou repassa o preço para o consumidor que vai consumir menos, porque está mais caro e já não faz mais tanto sentido e ter tanta vantagem aquele serviço. Então, no final de contas, esse é o PT, essa é a esquerda, é um constante destruidor da economia e gerador de pobreza. E tem ainda gente que acredita que o PT e a esquerda defendem a redução da pobreza, a redução da desigualdade social, sendo que eles geram desigualdade social porque o Estado brasileiro gera 1/3 da desigualdade social do Brasil e eles aumentam a pobreza quando tem atitudes como essa que interferem na economia, inviabilizam modelos de negócios e torna o Brasil mais difícil de se fazer negócios. É interferência na Petrobras, querendo reduzir a distribuição de dividendos na Petrobras, querendo nomear presidente na Vale, que é uma empresa que tem de economia mista, né, parcialmente do governo, mas parcialmente do mercado e o controle do mercado. Então, assim, a gente está num país com políticas econômicas da década de 50 e que acha que vai se modernizar destruindo sua própria economia, dando um tiro no pé. Rica Mello. Então, a gente vê aqui, olha só, o governo está tentando passar uma lei, os motoristas não concordam muito com essa lei, né? Como a gente pode ver aqui, os motoristas de aplicativo não estão concordando, tem uma série de discussões aqui. Quando a gente olha de fato a lei, né, o valor que esses motoristas vão ter que receber por hora e tudo mais, a gente vê que a remuneração do motorista no final é uma remuneração relativamente baixa. Ele pode receber, ele tem que trabalhar 22, se ele trabalhar 22, as 44 horas por semana, né, e os 22 dias do mês, ele vai receber R$ 5.600, só que ele vai ter que pagar R$ 4.200 para a plataforma, vai sobrar R$ 1.500 no bolso do motorista. É um valor relativamente baixo, se você for pensar. E ainda por cima tem agora uma cobrança de INSS, evidentemente, aqui dos motoristas e das plataformas. O que vai acontecer no final das contas? O preço para o consumidor vai acabar subindo se essa lei passar. Então, e é uma lei que, na verdade, não está deixando aqui quase que ninguém muito contente, né? Então, é o governo tentando legislar num tema complexo, é complexo, no mundo inteiro tem esse tipo de discussão, mas sem ouvir ou sem discutir muito bem com as partes o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. E aí, então, pensa só, esse valor é o mesmo valor para todas as regiões do Brasil. E você sabe, é muito diferente para um motorista de aplicativo andar em São Paulo que no Rio, ou do que andar numa cidade do interior, por exemplo. Então, assim, o projeto não foi tão bem pensado, os motoristas, na verdade, eles têm razão em estarem reclamando agora da urgência, tem 45 dias para votar aqui essa lei, né? Então, eles são muito desesperados aqui, porque pode ser que vote uma lei
lei para depois ter outra lei, não vai acontecer, eles não estão sendo muito bem ouvidos e o governo está achando que está fazendo um bem para os motoristas. Ou seja, estamos aqui num momento complicado e era bom que isso aqui não passasse de fato, né, nesse caso, porque seria muito melhor que existisse uma conversa entre todos os interessados e não o governo tentando colocar uma medida que parece que não foi tão bem pensada com as diferentes particularidades de motoristas, de regiões e tudo mais. Meu querido João Belutti, eu lembro do discurso de posse do presidente norte-americano considerado o mais carismático de todos os tempos, Ronald Reagan, dizendo o seguinte: nós precisamos de um Estado que não atrapalhe, de um Estado que não regule excessivamente, de um Estado que não interfira, de um Estado que não seja pródigo em arrecadar tributos, de um Estado que não seja pródigo em gastar tributos que arrecada de maneira desastrosa. Nós precisamos de um Estado que regulamente o mínimo possível, que proteja os vulneráveis, mas que não meta a sua mão em tudo quanto é situação, porque o Estado só faz bobagem. Será que mais uma medida que nós estamos vendo aqui, o programa inteiro, é de intervenções indevidas do Estado? É melhor ficar dormindo do que fazer esse tipo de coisa. Ouçam, pelo amor de Deus, ouçam as empresas, os motoristas de aplicativo e depois ouçam os consumidores. João Belutti. Perfeito, Capês. E a gente, quem olhasse lá daquela época, Reagan e hoje Joe Biden, imagina o susto, né, para a pessoa. Meu Deus do céu. Se perguntar pro Joe Biden, é capaz dele achar que está naquela época ainda. Exatamente. Ele tem certeza. Mas são dois pontos cruciais aí que não é ventilado, né? O que se diz é queremos ajudar o trabalhador, né, o motorista de aplicativo, o entregador, mas na verdade você tem dois pontos aí que é aumentar o caixa da União, né? Porque o Haddad e o Lula gastam bastante, precisa arrecadar mais, né? E vai arrecadar em cima do trabalhador. E sindicato, criar sindicato e fortalecer sindicato. E os motoristas de aplicativo e os trabalhadores que trabalham de verdade detestam sindicato, não querem ser sindicalizados, querem ter liberdade. Eles não foram ouvidos. Eles colocaram a faixa lá, não nos ouviram. Se a gente pega Uber aqui diariamente, com frequência pergunta, eles não querem, eles sabem que vai ser repassado para o consumidor ou que a plataforma vai simplesmente sair do Brasil. Os motoristas, os entregadores querem liberdade, querem ter a liberdade de atuar e já existem travas nas plataformas, eles têm uma trava acho que de 6, 8, cada uma tem um horário, ele não pode trabalhar direto também, já tem alguns mecanismos. E a gente tem que lembrar que o Estado ele sequestra o dinheiro do trabalhador, como por exemplo no FGTS, para te devolver futuramente com um rendimento menor que tudo. Ou seja, o Estado quer sempre se apropriar do seu patrimônio para utilizá-lo para o seu próprio caixa. E só para fechar, é importante lembrar também que, não sei se foi na época da eleição ou logo quando eleito, o Lula chegou a falar que havia entregadores que usavam fraldas, lembra disso? E isso não aconteceu e não é verdade. Então ele chegou a falar isso, os meninos usam fraldas para entregar de muitas horas, isso não aconteceu, não foram ouvidos. Como fralda? Não entendi. Ele usava fralda porque ele estava tanto tempo trabalhando para economizar o tempo de banheiro, aí ele fazia na fralda mesmo. Brincadeira. Ele falou isso. Com certeza. Falou. Bom, vamos lá. Vamos, deixa para lá, gente.